Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. Vamos saber o que Deus tem para nos falar. A liturgia da palavra é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 28 de outubro de 2019, segunda-feira. Santos Simão e Judas, apóstolos, dois santos, São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos de Cristo. A cor litúrgica é vermelha. No ritual da celebração temos o Glória, o prefácio dos apóstolos, o ofício da festa. Antífona da entrada. No seu amor inabalável, o Senhor escolheu como apóstolos Simão e Judas, e lhes deu uma glória eterna, Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei, pelas preces de São Simão e São Judas Tadeu, que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, a leitura da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de 19 a 22. Vamos à carta de São Paulo. Irmãos, já não sois mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nesta construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 19a. Versículos de 2 a 3, 4 a 5, refrão 5a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Vamos juntos? Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento, a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Todos. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. O coro dos apóstolos. João 17, versículo 17. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 19, ou melhor, de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é um texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Uma força que curava a todos, Lucas 6, versículos de 12 a 19. Vamos então a essa reflexão, porque é sempre importante fazermos a reflexão dos textos bíblicos, a fim de que possamos entender melhor o que foi proclamado. Muitos não entendem o que foi proclamado. Por isso é necessária a reflexão. Certamente, a missão primordial de Jesus consistiu em dar sua vida pela humanidade, reatando amorosamente nossa ligação com o Pai. Para atrair o povo a Deus, Jesus também ensinava e nos transmitia um conjunto de verdades em cujo coração está a revelação da paternidade divina. Deus é Pai. Yahvé é Abá. Dentro desse contexto, como entender a figura do Jesus médico? Segundo as palavras dele mesmo, os gestos de cura e de libertação são sinais de que o reino de Deus já estava entre nós. Daí o teor de suas respostas, ou de sua resposta a João, através dos discípulos do batizador. E de contar a João o que vistes e ouvistes. Preste atenção. Daí o teor de sua resposta a João, através dos discípulos do batizador, que foram falar com Jesus. Jesus diz: e de contar a João o que vistes e ouvistes. Cegos recuperam a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados e surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres se anuncia a boa nova. Está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 22. A boa notícia oferecida por Jesus ia muito além da simples salvação das almas. Ao longo da história, em diferentes religiões e grupos humanos, sempre existiram pessoas com excepcionais dons de cura, utilizando ou não elementos da matéria como vegetais e minerais, e adotando variadas técnicas. Em Jesus, porém, atuava uma força ou poder
dynamis, no texto grego de São Lucas 6,19, que superava toda a experiência anterior e ia muito além de uma faculdade meramente humana. Caso exemplar foi o daquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e, tocando pelas costas a túnica de Jesus, foi prontamente curada. E Jesus declara: alguém me tocou. Eu senti uma força, egnon dynamin, saindo de mim. Lucas 8, versículo 46. Logo, trata-se de uma cura involuntária, realizada no simples contato com o Filho de Deus. Em certas passagens do Evangelho, registra-se uma espécie de estremecimento. Está no grego, né? A palavra grega seria embrimômenos. Embrimômenos. Certo frisson no corpo de Jesus no momento de uma cura. Do mesmo modo, ao contemplar a multidão sem pastores, Jesus experimenta uma reação física de compaixão. Está lá em Mateus 6, versículo 36. Splagnister. Não será exagero entender que é exatamente o amor, um amor estranho. Aliás, um amor entranhado, visceral. Não deixa de ser estranho para nós, né? Um amor desse tipo. Um amor entranhado, visceral, que leva Jesus a curar e regenerar o físico e o espiritual nas pessoas que atravessavam seu caminho. A leitura atenta dos evangelhos mostra que poder similar foi confiado por Jesus à sua igreja. Nos Atos dos Apóstolos, este dom é inegável. Não devemos deixá-lo na sombra. Bem, temos uma reflexão também do livro Palavra e Vida 2013. Não custa a gente refletir o que diz esta reflexão. Vamos lá, então? Os apóstolos, tão logo tinham sido chamados por Jesus, o seguiram. Tal foi a força da novidade de sua doutrina sobre aqueles homens já cansados de sofrer opressões e humilhações dos fariseus e dos romanos. Qual não foi, porém, sua surpresa quando Jesus chamou também para acompanhá-lo um publicano, pecador público, e quando falou que tinha sido mandado para os que tinham se afastado de Deus, usando de misericórdia para com os pecadores arrependidos de suas fraquezas. Devemos aprender a escolher ou acolher as pessoas que erram e a não discriminá-las. Devemos aprender a acolher as pessoas que erram e a não discriminá-las. Pois é, importante essa reflexão também. Orai sem cessar, não temerei mal algum, pois estais comigo. Salmo 23, versículo 4. Vamos ao santo do dia. É um texto escrito pelo padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreveu para o site a12.com e eu gravo aqui para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Olha, da minha parte, podem divulgar livremente, graciosamente, pois foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, o que de graça recebestes, dai também de graça. São Judas Tadeu é a biografia feita pelo padre Evaldo, então, escreveu sobre São Judas Tadeu, apesar de que hoje também temos São Simão. Judas, apóstolo que celebramos hoje, era natural de Caná da Galileia, na Palestina. O seu pai, Alfeu, era irmão de São José, a mãe, Maria Cleófas, prima, irmã de Maria Santíssima. Portanto, Judas era primo irmão de Jesus e irmão de Tiago, chamado o menor, também discípulo de Jesus. No Evangelho de Mateus, vemos que Judas Tadeu foi escolhido por Jesus
Na ceia, Judas Tadeu perguntou a Jesus: Mestre, por que razão deves manifestar-te a nós e não ao mundo? Jesus lhe respondeu que a verdadeira manifestação de Deus está reservada para aqueles que o amam e guardam a sua palavra. Também faz parte do Novo Testamento a pequena carta de São Judas, a qual traz fundamentos para perseverar no amor de Jesus e adverte contra os fariseus, contra os falsos mestres, na verdade. Após ter recebido o dom do Espírito Santo, Judas Tadeu iniciou sua pregação na Galiléia. Depois foi para Samaria e, próximo do ano 50, tomou parte do primeiro concílio em Jerusalém. Em seguida, continuou a evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou Simão e passaram a viajar juntos. O apóstolo Judas Tadeu se tornou um mártir da fé. Os sacerdotes pagãos furiosos mandaram assassinar o apóstolo. Mandaram assassinar o apóstolo a golpes de bastões, lanças e machados. Tudo teria acontecido no dia 28 de outubro de 70. Sua imagem traz até hoje a palavra de Deus e um machadinho, símbolo de seu martírio. Reflexão. São Bernardo de Claraval assegura que entre os devotos de São Judas Tadeu, poucos há que não tenham recebido provas especiais da sua assistência nas doenças, nos assuntos mais difíceis e mesmo no desespero, nos temores, nos desgostos, nas calúnias, na pobreza, na miséria e nas ocasiões em que toda a esperança humana parecia perdida. É invocado como santo dos desesperados e aflitos, das causas sem solução ou perdidas. Oração. Rezemos. Senhor Jesus, tu escolheste São Judas Tadeu entre os teus apóstolos e fizestes dele, para o nosso tempo, o apóstolo das causas impossíveis. Agradeço-te por todos os benefícios que me concedestes por sua intercessão. E peço-te que me concedas a tua graça nesta vida, para que possa participar um dia na tua glória da alegria eterna. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor, a paz de Cristo. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, meu amigo, minha amiga. El Shaddai, Deus todo-poderoso. Maranata, o Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, quer dizer: vem, Senhor. Senhor, vem. Nós aguardamos a segunda vinda de Cristo para nos levar com Ele para a vida eterna. Como já disse o apóstolo São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Olha que bonito. Vivemos na esperança, na fé e no amor. Shalom!